paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas. Números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós termos as 2 autoridades espirituais, a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos, com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscaram a palavra revelada, que é um livro e um capítulo de Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente desse mundo monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro das 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteio não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciaram Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar,
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do teu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu dou o Espírito Santo de verdade. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Senhor Deus, mais uma vez, eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já me agradeço, glórias a Ele, e já lhe agradeço, perdão. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos, 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, prosperidade e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivificado a vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início aos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Sofonias com 3 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao capítulo 2 de Sofonias. Capítulo 1, Sofonias, capítulo 1 é o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Sofonias capítulo 1, que contém 18 versículos. Ameaças de destruição. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, disse o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves dos céus e o peixe do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas, quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes
de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes dele, juntamente com os sacerdotes. Glórias ao Senhor Deus. Vamos 2 Samuel, com 24 capítulos, é o segundo livro de hoje. Vamos ao capítulo de 2 Samuel, capítulo 22. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 22, que contém 51 versículos. O cântico de Davi. Cantou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e deixou de Saul. Disse ele: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador, o meu Deus, e é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Ele é o meu alto retiro, meu refúgio e meu salvador. Dos homens violentos me salvaste, o Senhor digno de louvor invoco, e de meus inimigos sou salvo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus e Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu irei começar pelos rebanhos de números ímpares e logo após eu falarei os pares. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao livro. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 8. Esdras, capítulo 8, contém 36 versículos. A lista dos cabeças de família que voltaram com Esdras. Estes são os cabeças de famílias com as suas genealogias que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Atarxerxes. Dos filhos de Esfinés, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Ratos, dos filhos de Secanias, dos filhos de Paróis, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens, dos filhos de Paate, Moabe, Elionenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho dos escolhidos de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Filemon com um capítulo. Que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, amado Filemon, nosso cooperador, a irmã Afiarco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando sempre de ti das minhas orações. Nove, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Juízes com 21 capítulo. Capítulo 1, Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1, contém 36 versículos. Novas conquistas. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me coube por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Provérbios com 31 capítulo. Provérbios capítulo 31. Que contém 31 versículos. Levantam-se os seus filhos e chamam-se bem-aventuradas, seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas é superior. Enganosa é a beleza e passageira a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Que ela receba do fruto das suas mãos e seja elogiada,
nas portas da cidade por suas obras. 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52, Ageu com 2 capítulos, capítulo 1, Ageu capítulo 1, contém 15 versículos. É para vós tempo de habitar-te nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, 1,69, 2,70. Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, que contém 21 versículos. Prosseguindo para o alvo, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação do Senhor Deus em Cristo Jesus. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46, Ezequiel com 48 capítulos, vamos ao capítulo do Ezequiel. Capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9, que contém 11 versículos. A morte dos idólatras. Então ouvi que gritava com grande voz, trazei os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E vi 6 homens que vinham na direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Senhor Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho que tinha tinteiro de escrivão à tintura. Ele disse: passa-se pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testes dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Jó com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó 31. Jó capítulo 31.
e contém 40 versículos. Fiz aliança com meus olhos, portanto, como o fixaria numa jovem? Pois que porção tem um homem da parte do Senhor Deus lá de cima, qual a sua herança do Todo-Poderoso lá das alturas? Não é a ruína para os perversos, o desastre para os que praticam a iniquidade? Não vê ele os meus caminhos e não conta os meus passos? 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. O livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Mas antes de eu sortear o capítulo do livro de Marcos, eu irei apresentar para vocês uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio para o Rebanho Santo de 17, 53, 18 e 54. O livro é o livro de Marcos. O capítulo é o capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Que contém 38 versículos.
A confissão de Pedro. Senhor Jesus e seu discípulo partiram para as aldeias de Cesareia, de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem diz os homens que eu sou? Responderam eles: João Batista, outros Elias e ainda outros, um dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os o Senhor Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a respeito dele. Glórias ao Senhor Deus, seja muito bem-vindo, Anderson, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro. 2 Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 12, 2 Crônicas, capítulo 12, para o Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. 2 Crônicas, capítulo 12, que contém 16 versículos. Sisaque ataca Jerusalém. Havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel, pelo que no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham sido infiéis ao Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou a cidade fortificada de Judá e veio a Jerusalém. Glórias ao Senhor Deus. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Segunda João com um capítulo. Que contém 13 versículos. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Glórias ao Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66. Seja muito bem-vindo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 2. Efésios, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 5, 55, 6 e 56. Capítulo 2 do livro de Efésios contém 22 versículos. 1. Em Cristo. Portanto, lembrai-vos do que vós outrora erais gentios por nascimento, chamado circuncisão, pelo que no corpo se chama de circuncisão feita pela mão dos homens. E naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem
Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegais perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo da sua carne. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Vamos ao livro. Obadias com um capítulo. Que contém 21 versículos. Não devias parar nas encruzilhadas para examinar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como vós bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo. Todas as nações beberão sem cessar até o fim, e serão como nunca tivesse existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento. Ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Isaías com 66 capítulos. Capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Que contém 22 versículos, o monte do Senhor, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias se firmará o monte do templo do Senhor, no cume dos montes se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. No tempo do Senhor Deus de Jacó, ele nos ensinará e concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele exercerá o seu juízo entre as nações e repreenderá muitos povos. Eles converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. O livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 9. Daniel, capítulo 9, para o rebanho santo, de número 21, 49, 22 e 50. Daniel, capítulo 9, contém 27 versículos. A oração de Daniel, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, orações e rogos com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda aliança e misericórdia para com que te amos e guarda os teus mandamentos. Glórias ao Senhor Deus. 35 e 36. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos.
capítulo 29, Números, capítulo 29, que contém 40 versículos. A festa dos tabernáculos. Ao 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrarei festa ao Senhor. Apresentareis uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros. Deu um ano todo sem defeito. Pela sua oferta de cereal e flor de farinha amassada com azeite. 3 décimos de um efá para cada um dos 3 novilhos, e 2 décimos para cada um dos 2 carneiros. E 1 décimo para cada um dos 14 cordeiros. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14, 58. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Capítulo 4 contém 21 versículos. O Senhor Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é do Senhor Deus. Quem ama é nascido do Senhor Deus e reconhece o Senhor Deus. Aquele que não ama não conhece o Senhor Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor do Senhor Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado ao Senhor Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. O livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. 41. Salmos, capítulo 41. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Salmos capítulo 41, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor livra no dia mau. O Senhor livra e o conserva em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás ao desejo de seus inimigos. O Senhor se sentará no leito da enfermidade e o restaurará na sua doença. Eu disse, Senhor, tem compaixão de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para sortear os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 2. Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, com essa administração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco, em um só espírito de dor, opressão e depressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos começar o livro. O livro é o livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 8.
2 Coríntios, capítulo 8. Que contém 24 versículos. A coleta para os santos pobres de Judeia. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça do Senhor Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois segundo as suas poses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogo o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo livro, que é o último livro de hoje, o livro de Judas, com um capítulo. E contém 25 versículos. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam todas a autoridade e blasfemam das dignidades. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia, quando com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo a ser sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentaliza, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 4, Sofonias capítulo 1. Você que mentalizou o número 9, 2 Samuel capítulo 22. Você que mentalizou o 2, Esdras capítulo 8. Você que mentalizou o 7, Filemon. Você que mentalizou o 20, Juízes capítulo 1. Você que mentalizou o número 13, vai meditar no livro de Provérbios capítulo 31. Você que mentalizou o número 8, vai meditar no livro de Ageu capítulo 1. Você que mentalizou o 10, Filemon capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 18, vai meditar no livro de Ezequiel capítulo 9. Você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de Jó capítulo 31. Você que mentalizou o 14, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 3, 2 Crônicas, capítulo 12. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de 2 João. Você que mentalizou o número 9, Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou o número 1, vai meditar no livro de Obadias. Você que mentalizou, escolheu o número 15, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 2. Você que mentalizou o 22, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 9. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de Números, capítulo 29. Você que mentalizou o 12, 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou o 19, Salmos, capítulo 41. Você que mentalizou o número 5, 2 Coríntios, capítulo 8. Você que mentalizou o número 21, vai meditar no livro de Judas. Glórias ao Senhor Deus. No livro de Judas. E eu já vou repetir os números para vocês que foram sorteados. Mas antes disso eu irei ler um dos nossos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira, e para receber 200 milhões de reais em dinheiro,
Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prova para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prova para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar para vocês mais uma denúncia. Logo após eu vou repetir os números que foram sorteados. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são suas. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é o discípulo de um sacerdote. Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos, capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim
para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 4, Sofonias 1, 9, 2 Samuel 22, o 2, Esdras 8, 7, Filemão 20, Juízes 1, 13, Provérbios 31, 8, Ageu 1, o 10, Filipenses 3, o 18, Ezequiel 9, 17, Jó 31, o 14, Marcos 8, 3, 2 Crônicas 12, o 16, 2 João, o 6, Efésios 2, o 1, Obadias, o 15, Isaías, o 2, 22, o 15, Isaías 2, o 22, Daniel 9, o 11, Números 29, o 12, 1 João 4, 19, Salmos 41, o 5, 2 Coríntios 8 e o 21, Judas. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta. No livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância, você seguidor, escritor, ofertante e membro de uma das nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h33 minutos, na @IG1 318 37 300 e até 1h12 da madrugada, para buscar a Senhor Deus na @Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber as recompensas, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde de 12 milhões, de 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um do nosso templo físico para seu bairro, seu município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais, a produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem seus salários, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, vocês também da Colômbia, Turquia, Argentina, da Itália, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.